Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, só nós aqui, né? E a Isis ali no backstage, que fala? Eu acho que é. E trazendo para vocês mais um sábado aí com algumas reflexões, com um bate-papo. Se você curtiu a nossa conversa, dá um joinha, se inscreve no canal do YouTube, compartilha com os seus amigos, mas não se esqueça, se você está vendo, é porque a mensagem está sendo legal para você, tá? Em primeiro lugar, ela vai servir para você. E daí, depois disso, ela pode sim servir para as outras pessoas, mas jamais pode ser usada como um conselho, um bom conselho para que um amigo veja, tá? Eu acho que a gente sempre tem que pensar em primeiro lugar na gente, não é verdade? E aí, Simone, o que nós vamos falar hoje? Então, o que a gente vai falar hoje? É tanta coisa que aconteceu, né? Né? Mas eu achei interessante o que você falou, que você estava pensando sobre a gente falar sobre a gratidão, né? Eu acho que quando a gente é mais grato às coisas, a gente já tem meio caminho andado, porque acho que a gente resolve as coisas de maneira mais fácil, porque eu acho que a gente entende que existe um motivo para que tudo aquilo esteja acontecendo, não é verdade? Eu vejo assim, né? Eu vou tirar por mim e por tudo que eu percebo, assim, mas em primeiro lugar por mim, né? Claro. Eu acho que quando a gente está grato a alguma coisa, a gente aceitou. E a aceitação, ela é o contrário da revolta, né? Da contrariedade. Então, assim, a gratidão pelas coisas que eu desejei, pelas coisas que, né? Pelas alegrias que eu tive na vida, pelas coisas fáceis, alegres, leves, ela é muito fácil de acontecer. Mas é bem mais difícil a gente ter gratidão quando a gente está com uma dor, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, que a gente chama de perder, né? Quando alguém que a gente ama não estará mais aqui no mundo material junto com a gente, ou quando a gente perde dinheiro ou perde o emprego, né? É muito difícil a gente aceitar, compreender que aquilo é uma fase da nossa vida, que a gente não está sozinho e que vai nos trazer um grande aprendizado. Então, estar grato, na minha visão, é mesmo quando eu acordo com dor, né, que é o que tem sido recorrente, né? Que eu estou tratando aqui de uma tendinite no meu braço. Mesmo quando eu acordo com dor, eu olho para o céu, olho para o sol de manhã, converso com as minhas amigas árvores da pracinha, agradeço por estar aqui e aceito e peço a Deus que me mostre, né? O que essa dor está querendo me mostrar. Isso é interessante que no sábado passado a gente estava falando sobre isso, né? Sobre gostar de sofrer, né? Sobre gostar de sofrer. E eu acho que a gratidão é o contrário de você gostar de sofrer, né? Exatamente. Porque eu posso gostar de sofrer, ter a dor e ficar reclamando dela e não fazer nada, né? Ou, beleza, entendo que eu tenho a dor, talvez a gente não pense, pelo menos eu nunca tinha pensado dessa forma, de ser grato por aquilo, pela dor, por exemplo, Sim. né? Mas agora, com você falando, eu refleti exatamente isso, né? Ser grato no sentido de que se tá ali, tá querendo me mostrar alguma coisa. E o que será que tá querendo me mostrar?
Qual será o hábito que essa dor está querendo me mostrar que eu tenho que eliminar da minha vida? O que está me fazendo mal, né? No sentido de realmente aceitar, ó, eu tô com essa dor, não vou me apegar a ela, Sim. né? Me apegar e dar mais força para que isso continue, né? Mas qual o aprendizado? Olha, talvez se você largar de ser irritada com os outros... Ou também não precisa nem só ser um comportamento, Sim. pode ser um sentimento que você precisa olhar para ele. Sim. Né? Tenho tentado buscar, mas olha, confesso que não é fácil a Não gente é. encontrar. Por quê? Não que seja difícil de encontrar, é difícil da gente olhar para aquilo, porque a gente acha que a gente é perfeito. E tá tudo bem, assim, eu tô ó. feliz, minha vida tá ótima, né? Eu acho Que que é que tem de difícil, errado? às vezes, pelo menos pra mim, para entender. Beleza, eu faço todo aquele caminho, né? Ah, eu tô me sentindo, de certa forma, eu tô com esse sentimento, certo? E aí você vai voltando e vai entendendo a raiz. Por que que aquilo tá te incomodando? Encontrei o sentimento. Tá, e agora o que que eu faço com isso? Hoje eu tava bem assim, né? No sentido de... sei lá, aconteceu uma situação, aí beleza, me irritei e tal, mas no fundo eu percebi que o que estava me irritando é porque eu não tinha controle da situação, né? Mas por que que eu quero esse controle? Tô nessa pergunta aí, tá, gente? Ainda tô tentando entender. Mas aí a gente chega naquilo, e às vezes a gente fica pensando sobre isso. Eu acho que também... quando O controle não dá... Aliás, o controle não te faz improvisar. Tudo dá trabalho. Sim. Controlar as coisas também dá trabalho. Mas o que o controle, o que a sensação de estar controlando alguma coisa te dá, é que você não vai precisar improvisar. Porque o cérebro não quer improvisar. Sim. Ele quer conforto, rapidez, segurança. Sim. Né? Sim. E é interessante a gente perceber as situações, né? Aí beleza. E o que será que isso está me causando? Será que a dor que eu tenho aqui não é causada por esse sentimento também, né? Então, assim, voltando para a questão da gratidão. Teve uma situação, olha quanta coisa que uma situação acabou me mostrando, né? Então, assim, eu acho que a gente realmente ser mais grato nesse sentido de perceber tudo que a gente pode aprender, né? Que não é fácil na hora que tá acontecendo, você não vai achar bonito, você não vai achar lindo, né? Sim. Não tem. Se alguém consegue, beleza, parabéns. Eu não consigo. Eu ainda me incomodo, me irrito, mas eu já consigo olhar para a situação no sentido de o que isso está querendo me dizer, né? É. E, assim, o que a gente entende, né, como gratidão, é uma aceitação de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, né? Se você é grato por tudo que te acontece, tudo, assim, tudo mesmo que te acontece, você está aceitando que você tem um Deus. Você está aceitando que Ele está permitindo que aquilo aconteça com você e na sua vida, e é por amor, e é para o seu bem, e é para o seu melhor. Então, quando você consegue chegar nesse nível de tranquilidade, é como se você estivesse sempre no colo da sua mãe. Sim. Que é aquele lugar que a gente sempre fala, gente, eu quero minha mãe. Que é o que a gente sempre fala quando a gente está em apuros, quando a gente está sofrendo, né? E Deus não é homem, tá, gente? E nem mulher. Deus é muito maior do que isso. Ele não é um velhinho de barba branca, desculpa, mas não é. Ele é uma força muito mais poderosa. E tem uma capacidade de amar, né? Que a gente não consegue entender, gente. Eu não consigo entender Deus com o meu cérebro. Eu só consigo sentir Deus com a minha alma, com o meu coração. E eu vejo aí essas maravilhas que Ele proporciona pra gente, né? O fato da gente estar aqui, nessa bolinha no meio do universo, que tem sol todo dia aqui onde a gente vive, que a gente tem ar para respirar, que é o que a gente precisa, né? Ele nos adaptou a um mundo onde a gente vive com conforto físico,
O sol não cobra para brilhar, para secar nossas roupas, para trazer vitamina, vitalidade, para trazer o crescimento das plantas, enfim, para ser quem ele é, para estar magnânimo lá sustentando a Via Láctea. A Terra não cobra por ter a atmosfera para nos dar oxigênio, para a gente ficar vivo, para o nosso corpo poder viver, para a gente poder viver as nossas experiências no corpo, né? Que é o que nos traz evolução espiritual mais rápida, digamos assim. Então, às vezes a gente fica muito focado no que a gente fala que é ruim, mas não é que é ruim, é que a gente não tem aceitação, entendimento, informação e compreensão sobre as coisas que estão acontecendo com a gente, né? E é um esforço diário. Não é fácil para ninguém você ser grato o tempo todo. Você ser grato àquilo que te faz sofrer, né? Enfim, leva a muitas questões profundas. Eu nem vou pegar o gancho dessa frase. Eu acho que isso que você falou, né? Quando a gente entende que tudo vem de Deus, né? Eu acho que é bem esse lugar que a gente procura, na verdade. Eu acho que quando você entende isso, porque às vezes, por mais que a gente fale, né? E a gente até tenha um certo entendimento disso, eu acho que a gente é sempre posto à prova para ver o quanto a gente ainda precisa realmente encontrar esse lugar dentro da gente, né? Porque eu acho que quando a gente entende, a gente já é grato antes da situação acontecer, não é? Por exemplo... Você vive em estado de gratidão. Isso, exato. Por exemplo, por mais ruim que, segundo a minha concepção, uma situação possa ser, se eu tô nesse lugar, eu entendo que se isso está acontecendo e Deus permite que isso ocorra, alguma coisa tem de bom naquilo, não é? Então, eu acho que quando a gente volta para esse lugar, essa gratidão, ela é plena, né? Realmente, né? E até o Milani falou, esses dias ele estava contando uma história, que ele falava sobre isso, né? Sobre, às vezes, a gente se achar uma pessoa muito boa e tal. E aí, quando acontece determinada situação, você fala assim, putz, mas eu sou assim, eu sou assado, como que isso acontece comigo, né? E aí ele falou assim, que existem duas opções, né? Que ou realmente essa situação tinha que acontecer, ou Deus está errado, né? E aí, partindo do princípio que a gente acredita que Deus não erra, não é? Verdade. Ponto, né? Acho que a gente começa a fazer essa busca do que há de bom. Né? Sim. Tem certas coisas que marcam, né? Que às vezes a gente escuta um monte de informação. Você fala, isso aí eu já sei. Mas isso te tocou? Isso mudou alguma coisa dentro de você? E eu sou muito assim, eu tenho chaves. Eu vou virando algumas, e às vezes eu passo tempo escutando aquilo e aquilo não me toca. Um belo dia, não sei porquê, aquilo começa a mantrar na minha cabeça e eu começo a incorporar aquelas palavras. Que foi o que aconteceu, né, com uma frase, que o Milani vive falando isso. Eu acho que ele está super certo. Mas da última vez que eu escutei, isso me calou fundo no coração. Ele falou assim, eu sou mãe, eu, Ana Lúcia, sou mãe. E o que eu sinto pela minha filha, e o que eu quero, o que eu desejo para ela, e o que eu ajudo até para que isso aconteça, é que ela seja feliz, saudável, que ela tenha paz, que ela seja realizada. Eu quero tudo de bom para ela. Tudo de bom que o mundo possa dar, eu quero para ela, né? E quando isso não acontece, claro que eu sofro, porque minha filha, que eu amo, que eu desejo bem, está sofrendo. Então você acha que Deus nos colocaria aqui como partes dele, como suas fagulhas, como
como como é que se diz? Como pétalas da mesma flor, que eu acho linda essa definição. E ele ia querer o nosso mal. Do mesmo jeito que eu não consigo dominar as escolhas que a minha filha faz, né? Ou que nenhuma mãe ou nenhum pai consiga dominar as escolhas, né? As escolhas que às vezes a gente vê que vai dar errado. Você fala, não, ele precisa sangrar. Sim. Né? Vai ser bom para ele. Ele vai aprender uma lição que você não aprende tanto com o erro dos outros quanto com os seus próprios. Com certeza. E até nesse sentido sobre ser mãe, né? Na terça-feira eu estava conversando com uma pessoa que ela falava sobre isso, que ela falava assim, eu nunca tive muita essa questão de Deus, até que eu fui mãe. Nunca pensei isso. Toda vez que falavam que Deus ama a gente, que isso, que aquilo, pra mim era só falava, né? Aí ela disse que ela tem um filho de 3 anos, e aí ela fala que ela foi mãe. E aí ela estava comentando sobre isso. E ela sente um amor por aquela criança que ela faria qualquer coisa, né? Daria a vida se fosse necessário, ou tudo que tivesse ali à disposição dela, né? E aí ela fala assim, então... Aí eu comecei a pensar sobre Deus, né? Ela fala. Eu comecei a pensar sobre Deus. E então eu pensei, gente, se eu sinto isso e eu faço isso, como que eu posso duvidar do amor de Deus por mim, né? Nesse sentido de grandiosidade realmente, da gente às vezes não perceber, né? Porque o amor de Deus é muito maior do que a gente consiga imaginar ou expressar. E até nesse sentido de a gente não conseguir controlar não só controlar, mas você não quer que o seu filho caia, você não quer que ele se machuque, mas às vezes é necessário. A criança, quando ela vai começar a andar, quantas vezes que ela não cai, né? E ela cai para quê? Para aprender a levantar e até mesmo para aprender que depois que ela cair, ela não precisa ficar lá. Ela pode continuar. Eu como mãe, você quer cercar, você não quer que se machuque, mas ela vai se machucar e é necessário para o aprendizado, né? Então, eu acho que Deus é mais ou menos assim, né? Deus seria tipo uma mãe cuidadosa, né? Nesse sentido de que Ele está vendo nós darmos os nossos primeiros passos, está vendo que às vezes a gente cai, que a gente se machuca, se rala, mas a gente vai se fortalecendo, né? E até mesmo não tem como você aprender, como que a criança vai aprender a andar se ela não andar? Ela vai cair, mas Sim. Ela precisa andar para cair. Exatamente. Concordo plenamente com você. E eu acho que, assim, não há alegria quando ele vê que a gente precisa... Porque eu não sei se Deus se entristece, né? Eu não sei se ele... Eu não posso dizer isso. Mas eu acho que não há alegria quando ele vê que a gente tem que passar por uma situação difícil. A alegria deve vir quando a gente entender que a gente vai passar por aquela situação e que a gente vai sair melhor e que alguma coisa vai mudar dentro de nós, né? Eu acho muito bacana quando eu vejo, por exemplo... pessoas que tiveram uma certa doença, como câncer, e depois que elas são curadas, elas vão ajudar as outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Gente, isso não é melhorar? Isso não é aprender alguma lição? Né? A olhar para o teu irmão, a agradecer pela tua saúde, né? É um estado de gratidão. Viver aquele estado de gratidão. Fala, gente, eu vou espalhar para os outros formas melhores, mais fáceis e menos dolorosas de passar por isso. Pela dor que vai passar, né? Isso é o que, gente? Isso é o amor se manifestando dentro da gente. E quando o amor se manifesta, o que é amor nesse mundo pra gente? Deus. Deus é amor, Deus não é rigidez, Deus não é castigo, Deus não é julgamento, Ele é amor. Em todos os lugares onde você souber que tem amor, Deus lá estará.
Eu acho que é só uma questão do que a gente dá importância. Qual é o meu ponto de vista em relação a isso? Por que eu estou dando importância? Se eu estou dando importância para tudo aquilo que me faz sofrer, eu não vou conseguir ter gratidão. Agora, se eu mudar o meu olhar, se eu fizer uma retrospectiva da minha vida e ver que tudo que me fez passar por momentos difíceis me ensinou e depois daquilo eu fui saindo outra pessoa. Se você fizer um filminho da sua vida, desde a sua infância, e você pensar momentos difíceis, a nova pessoa, outro momento difícil, outra nova pessoa. Quantas novas pessoas nós já nos tornamos até a gente chegar aqui? Não importa a idade que você tenha. Quantas vezes você já se renovou pelo amor ou pela dor? Qual foi o resultado disso? Então, se nessa retrospectiva você chegar à mesma conclusão que eu chego, em que todas essas novas Anas que nasceram depois das dificuldades que eu tive, foram pessoas um pouquinho melhores, um pouquinho mais humana, um pouquinho mais empática, que olha para o outro, que olha, né, que olha para a dor das pessoas com outro olhar, que tem um abraço mais gostoso, que tem, né, eu consigo agradecer, porque eu sei que aquilo vai me trazer um resultado de melhora. E a gente consegue sentir o amor quando a gente pensa isso, né? Exatamente. A gente consegue se sentir amado. A gente sente o amor que Deus tem pela gente, né? Certa vez aconteceu uma situação que, tipo, sabe aquela situação que você olha e fala assim, nossa, Deus deve me amar muito mesmo, sabe, assim? E até, eu acho que hoje, quando eu lembro disso, eu sinto assim, às vezes a gente meio que se desacredita, né? Muito. A gente desacredita na capacidade que a gente tem de fazer as coisas, na capacidade que a gente tem realmente de melhorar e de evoluir. E aí eu volto para aquela situação e eu penso, putz, Deus acredita em mim, né? Deus confiou em mim. Quem sou eu para duvidar, não é? Sim. Que eu acho que só o fato da gente estar aqui hoje já é assim, nossa, uma imensa demonstração do amor e da confiança que Deus tem na gente, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse a capacidade de fazer o que quer que seja que é nos apresentado, não seria, né? Pelo menos eu tento ver dessa forma. Então, toda vez que eu tenho alguma situação assim que eu desanimo ou que eu olho e falo assim, não tenho a capacidade para fazer isso, eu penso, viu? Deus acha que eu tenho. Se Deus acha que eu tenho... Às vezes também ele tá no lugar de outra pessoa, né? Eu tava conversando esses dias lá em casa que assim, que eu tenho tanta dificuldade em me valorizar, tava falando sobre o trabalho mesmo, que pessoas que mal me conhecem tem mais confiança em mim. E daí quando eu senti medo, veio isso na minha cabeça. Com certeza foi Deus que me jogou esse pensamento. Falou, viu? Você sabe de tudo que você é capaz. Essas pessoas que estão te dando esse voto de confiança, que estão tendo a certeza de que você vai fazer um bom trabalho, mal te conhecem. Então assim, você não acha que tem alguma coisa errada nisso aí? Você não acha que você deveria estar muito mais confiante do que eles mesmos? Porque eles são pessoas de visão. Sim. Que estão acostumadas com gente boa e gente ruim naquilo que você faz. Então, transfere isso para a tua vida inteira. Se Deus permite que você passe por uma situação, é porque Ele tem certeza absoluta e Ele vai te dar as ferramentas para te ajudar a passar aquilo. Mas você tem que perceber. Senão é aquela historinha do homem que estava lá no meio do mar, na jangada, né? É Ele mandou a marinha, mandou um helicóptero, mandou uma baleia, mandou tudo.
Colocou o cara numa ilha, deu tudo pro cara. E o cara ficou esperando um milagre, uma coisa sobrenatural e tal. Morreu. Claro, falou, eu mandei o mundo inteiro para te salvar, você recusou tudo. Então, quer dizer, a gente precisa ter os olhinhos abertos e perceber Deus, perceber os milagres, né? Quem já andou muito por hospital, gente, em hospital é um lugar que acontece milagre o tempo inteiro, não só de pessoas melhorando ou piorando na sua saúde. Às vezes você tá ali, gente, passando um apuro, com um problema que você precisa das outras pessoas, aparece lá um enfermeiro que te dá um bom dia, que trata, ou se for você uma pessoa que você ama, que trata o doente com carinho. Isso para mim já é tudo que eu preciso, né? Já vi coisas acontecendo do tipo pegar uma veia que numa pessoa que estava sofrendo, que não tinha sumido todas as veias do corpo dela. Deus sentar na cama e falar assim, Deus, por favor, joga uma veia na mão dessa enfermeira para aliviar o sofrimento dos dois ali, porque ela também tá aflita, ela tá nervosa, né? Põe uma veia na mão dela. Na mesma hora, a moça falou, achei. São coisas, gente, que a gente precisa valorizar, né? Que é lindo, é maravilhoso. E é uma coisa tão pequenininha, uma veia uma agulha que encontrou uma veia. Mas aquilo era tão grande naquele momento, era tão importante, que para mim, assim, foi um evento. É uma coisa que marca a gente. Né? Eu acho que exatamente nessas coisas que a gente julga como pequenas, né? É onde a gente mais consegue ver Deus e o amor de Deus. Porque nem sempre o que a gente julga como pequeno, Deus vai julgar. É realmente pequeno. É realmente pequeno. E aí é aquela questão, né? Nós não somos filhos de Deus. E quando a Aninha chega e te pede alguma coisa, se ela te pedir com amor, com intenção, você vai dizer não? Eu não digo não nunca. Não importa nem como é que foi. Nem como é que foi pedido. É exatamente isso que eu acho que às vezes a gente tem que perceber. E até mesmo nessa questão de a gente perceber Deus nos outros, né? Porque às vezes a gente fica ali conversando com Deus e tal, e às vezes a gente tá esperando que a resposta de Deus venha, se materialize. A gente quer fenômeno, né? Exato. Essa semana até eu tava nas minhas conversas internas com Deus, né? Porque às vezes a gente tem as respostas das coisas, mas a gente quer outra resposta. O ego. E a gente quer uma resposta e fala assim, Deus mandou te falar. Uhum. Não é? A gente quer, assim, a carta expressa. E aí eu tava pensando sobre uma situação, tava conversando com Deus sobre essa situação, né? Que até é uma situação bem recorrente na minha vida, no sentido, sabe aquela coisa que parece que você nasceu com aquela pergunta? Sei. E aí eu sei que Deus me responde o tempo todo sobre isso. Mas aí, nesse dia foi muito interessante, que duas pessoas, assim, sabe aquelas duas pessoas que você nem conversa, quase, né? Que você vê esporadicamente. E eu comecei a conversar sobre um assunto que tinha relação, e nem fui eu que puxei o assunto, isso que é interessante. Aí beleza, fiquei ali conversando com a pessoa que, sabe quando a pessoa para e fica ali falando e conversando com você? Ela tinha que almoçar, demorou meia hora do almoço pra ficar ali falando e foi embora, tal. Aí depois veio uma outra pessoa pra falar do mesmo assunto. Aí eu comecei a rir e falei assim, eu até comentei com a pessoa, falei assim, eu tava conversando com Deus e, tipo, tá muito claro. Né? O que mais você quer? E é exatamente isso, que às vezes a gente tá querendo isso, a gente tá querendo que Deus se materialize ali do nosso lado e fale assim, é assim, assim, assim. A gente quer uma cartilha, às vezes, eu acho. Grandes acontecimentos, né? A gente esquece que o todo é feito do pequeno. Sim. Como diz, né, o trocadilho lá. Eu sou uma gota no oceano, mas o oceano é feito de gotas. Sim, com certeza. E todas têm o seu papel. Todas têm a sua importância, né? Então, assim, a nossa vida, o nosso bem-estar, ele é feito de pequenos eventos. Pequenos milagres acontecem o tempo inteiro. As coincidências que eu não sei quem inventou essa palavra, essa palavra devia
devia ser banida de todas as linguagens da humanidade. Coincidência. Oh, meu Deus, né? Quando que a gente vai aprender que não existe coincidência? Que as coisas são direcionadas, que tem seres preocupados em nos fazer o bem, poxa vida, gente, né? E até nessas situações, assim, né? É muito interessante que é coincidência, né? Por exemplo, quando eu penso do porquê que eu tô aqui hoje, eu tenho que voltar alguns anos, tipo, uma pessoa que falou não sei o que e tal, e tipo, do nada. Do nada, é outro termo que precisa assumir. Né? E aí você começa a perceber assim que não existe coincidência, que nada é do nada, nem por acaso. Porque o nada não produz nada. O nada não existe, né? Exatamente. Não existe nada. Aí agora pronto, vamos filosofar sobre nada. Sobre o nada. Mas é interessante assim, eu tenho certeza que todo mundo tem uma situação, alguma coisa da vida que se você parar assim e começar a analisar como você achava ou como você queria que fosse, você ia perceber que você não ia estar onde você está hoje, né? É verdade. Você não ia ter aprendido o que você aprendeu. E até tem uma outra coisa que eu sempre penso, né? Que nós somos uma somatória de tudo que já aconteceu, tanto dessa vida quanto de outras, né? E eu sempre penso que hoje eu sou a minha melhor versão. Eu sempre sou a minha melhor versão. Sempre. Indiferente de como eu esteja me sentindo. Eu sempre penso isso porque não tem como, né? Sim. Como que fala a palavra? Eu acho que o único caminhar é para nossa evolução, né? Uhum. Não tem como eu voltar atrás. Involução não existe. Involução não existe. Então, assim, só de você pensar que hoje você está na melhor... como que eu posso dizer? Na sua melhor versão, realmente. Talvez estejam acontecendo coisas que você não gosta, que você meio Mas se tivesse acontecido em outro momento, em que você não estivesse nessa versão de agora, poderia ter sido muito pior para você. Sim. E até tem aquela questão sobre o que a gente está plantando, né? Talvez a gente não concorde com o que a gente está colhendo hoje. Mas em algum momento eu fui lá e eu plantei isso porque é o que eu acreditava, né? Que é quem eu fui, né? E hoje eu estou colhendo isso. Não é a mesma pessoa, provavelmente, que fez essa plantação, mas eu estou colhendo isso. Só que como eu não sou mais a mesma pessoa também, eu lido com isso de forma diferente. E como eu lido com isso de forma diferente, talvez eu esteja meio que, entre aspas, sofrendo, né, com essa minha colheita. Mas o que eu faço com isso, né? Eu posso usar isso como um adubo das coisas que hoje eu percebo que são melhores, né? Então, é sempre assim. Eu entendo que a gente sempre está numa posição, como não existe nem ontem, nem amanhã, o agora é sempre o melhor, né? É verdade. É verdade. A gente viver o momento, olhar os pequenos milagres que estão acontecendo à nossa volta, as condições de vida que a gente tem nesse momento, né? O que isso me ensina? Porque pode ser que depois que eu aprender o que eu preciso absorver nesse momento, com certeza a minha história vai ficar diferente e melhor. A lição muda, né? A lição muda. A lição muda. E a gente acho que tem bastante ainda. Tem. Bastante lição para viver. E essa também é uma outra questão que eu sempre vejo nas coisas, assim. O que eu tenho que aprender com isso, né? Eu acho que se fazer birra não vai adiantar. Verdade. Então, já que fazer birra não vai adiantar, e eu tenho uma consciência que quanto antes eu aprender, logo eu mudo de lição, né? Então vamos aprender. Deve ser por isso que o meu braço não sara. Eu tava pensando aqui agora, acho que eu tenho esquecido de pensar isso, porque não é fácil. Não, a gente não esquece na correria do dia a dia. Esquece, por exemplo, você tá com o braço, eu sempre tô com a perna doendo. E aí, esses dias eu tava pensando sobre isso, gente. Tá doendo, o que eu tô fazendo?
qual que é, que seja o sentimento, o hábito, da onde que isso vem, né? E aí você começa a voltar, você começa a questionar como que você tá, o que eu tô fazendo. E aí você começa a perceber como que você tem agido ou reagido diante das situações e perceber as situações meio que como quem tá observando de fora. Olha, tal situação tá acontecendo, por exemplo, vou dar um exemplo, um fato. Eu sou uma pessoa geminiana com ascendente em Libra que tem uma dificuldade assim, eu fico muito em cima do muro às vezes, sabe? Sei. Muito em cima do muro e eu tô sempre ali tentando... Você é da turma do deixa disso. Exato. As pessoas estão brigando, não brigando, mas se desentendendo, mas por quê? Não seja assim e tal, sabe? Tenta ali sempre fazer uma parte meio política, assim, não adianta brigar, não vamos brigar. E às vezes eu fujo de tomar algumas decisões devido a isso. Só que assim, em determinada situação da minha vida, agora que eu passo, eu já entendi que eu tô lá para aprender a fazer isso. Para aprender que nem sempre a gente vai conseguir fazer esse meio de campo ali, olha, não brigue. E vai ter situações em que a gente vai ter que ser o chato, que você vai... Vai ter que se posicionar. Vai ter que se posicionar, vai ter que falar, olha, assim não dá. Né? E eu tenho uma dificuldade com isso às vezes, só que eu percebi que um monte de situações na minha vida aconteceram por quê? Porque eu não fiz isso. Então, enquanto eu não aprendo que existem momentos em que eu vou ter que me posicionar, em que eu vou ter que, olha, assim não dá, elas vão se repetir. Vão, claro, porque é o limite que você impõe. Sim. Né? Mas eu tô falando com toda essa boca cheia, mas eu tenho a mesma dificuldade. Mas é interessante a gente perceber, né? A gente perceber isso. E isso aconteceu há um tempo atrás, e aí eu achei, aprendi, né? Eu já fiz. Só que não, gente, não é assim. Todos os dias você vai sendo testado ali. E são anos e anos e anos. De colocar o limite na situação, de se posicionar, porque às vezes você vai deixando, né? Sim. E a vida vai te trazendo o retorno daquilo que você plantou ou não plantou, né? Ou plantou errado, ou deixou crescer sem podar, ou não colocou o adubo, né? Sim. Então, só para fechar o nosso assunto aqui da gratidão... Que ia ser 20 minutos. Que ia ser 20 minutinhos, tá quase uma hora, eu acho. Então, gente, fica aí como a nossa mensagem, né? Para você perceber que o sol tá brilhando para você todos os dias, que você tem ar para respirar, que você tem uma cama quentinha, que você tem amor na sua vida, principalmente. E se a gente começa a olhar tudo isso, a gente se sente amado, amparado, e jamais a gente vai se sentir sozinho, porque nós não estamos sozinhos, nós temos uns aos outros e Deus é o nosso grande refúgio. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Fique com Deus. Agora eu vou finalizar, né? Vou ter que sair aqui. Levanta lá. Tchau. Beijo pra vocês.